Oi pessoal, uma das primeiras coisas que a gente escuta quando nós queremos emagrecer é que nós precisamos cortar o doce. E se você é uma pessoa que adora o sabor doce, como eu mesmo, isso pode ser um pouco difícil. Mas na verdade, será que é isso mesmo? Será que comer estrategicamente alguns tipos de doces pode ajudar a gente a emagrecer mais e melhor? Então nesse vídeo eu vou te contar quais os doces que podem te ajudar e como você pode inserir eles na sua dieta ao longo do seu processo de emagrecimento e por que isso pode ajudar você a aumentar as suas chances de emagrecer com sucesso. Se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência nutricional e também autor best-seller. E eu tô aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de vez, recuperar as rédeas da sua saúde e se sentir absolutamente incrível. Tudo baseado em ciência e sem balelas. E antes de começar com as dicas aqui, uma coisa é óbvia, né? Nós não estamos vivendo na terra da fantasia. Então é óbvio que você não vai conseguir exagerar com doces ou salgados ou qualquer coisa que seja e ainda assim miraculosamente conseguir emagrecer. Emagrecimento é resultado de mudanças de hábitos, claro. Agora, esse processo pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo das técnicas que você aplica. E por muito tempo eu criminalizava também o doce assim de forma geral, né? Até porque eu estava andando muito, eu acho, com médicos e nutricionistas que eram muito fãs de low carb, cetogênica, etc. Mas foi só questão de eu começar a expandir a minha área de pesquisa, entender as coisas de uma forma um pouco mais elegante, uma forma um pouco mais completa e a ciência, a literatura científica em contexto, e eu descobri que incluir o doce correto de forma certa pode facilitar muito a sua vida no emagrecimento e ajudar você a emagrecer ainda mais e melhor também se você souber o que está fazendo, e é isso que eu vou falar para você agora. A primeira coisa a entender aqui é que o sabor doce sempre existiu na natureza e não existe absolutamente nada inerentemente errado com ele. Agora é claro que o doce nunca foi tão fácil de se encontrar na natureza como é hoje em dia. No entanto, estava disponível, sempre esteve disponível em grande parte do mundo, né, durante praticamente todo o ano de uma forma ou de outra, né? Isso foi muito aproveitado por populações tradicionais e ainda é aproveitado hoje em dia. E na natureza não tem nada de misterioso a respeito de sabor doce. O sabor doce basicamente vem de açúcares simples como a glicose, a frutose, a galactose ou o próprio açúcar, que na verdade é sacarose, né, que é formado de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Todos esses açúcares são muito facilmente metabolizados pelo nosso corpo e o nosso corpo obviamente tem uma atração natural, né? Nosso paladar tem uma atração natural pelo sabor doce porque obviamente isso sinaliza uma fonte de energia de fácil metabolização pelo corpo. Então isso é muito valioso quando a gente consegue encontrar. Agora, claro, tem muita gente que diz para você que o açúcar é o responsável por causar resistência à insulina, diabetes, etc. E na verdade não é bem assim, porque acredite ou não, não existe um estudo sequer já publicado na literatura científica que prove que açúcar ou qualquer carboidrato, na verdade, cause resistência à insulina ou diabetes. Essas condições são um grande problema, como a gente sabe, da síndrome metabólica, mas ambos são resultados de uma disfunção metabólica no corpo das pessoas que pode estar sendo causado por um contexto geral e vários fatores, e não tem motivo algum para a gente achar que o sabor doce ou os carboidratos são causa independente dessas disfunções. E Rodrigo, e o pico de glicose quando come doce não leva ao ganho de peso? Infelizmente não é tão simples assim, pessoal, não é tão simples assim. Tem que entender que o nosso corpo, ele sempre está queimando gordura, sempre vai estar queimando gordura e também vai estar queimando glicose. O nosso corpo queima os dois combustíveis, né? Então as coisas não são tão simples quanto uma chave liga e desliga, como a gente achava ou como muita gente continua propagando por aí. Então não precisa ter medo de se utilizar o doce de forma correta no contexto geral de uma alimentação para emagrecimento. É só saber como fazer, como eu estou passando nesse vídeo para você aqui. Aliás, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre uma teoria bastante robusta do que pode estar causando a resistência à insulina nas pessoas, que não tem nada a ver com carboidrato, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo depois para você dar uma olhadinha, um vídeo que eu fiz explicando essa teoria. Então depois desse vídeo, veja a descrição aqui. Agora, a segunda coisa é entender que é muito importante entender que existem dois tipos de doces, ok? Primeiro existem doces reais e naturais e depois existem doces artificiais e processados. E eu vou chamá-los de doces fortes, que deixam você mais forte, mais saudável e tudo mais, e doces fracos, que acabam intoxicando você, deixando você mais fraco. E o que você quer aqui é focar nos doces fortes, tá? E vai um alerta, como eu falei no começo,
O exagero no consumo de qualquer coisa, seja doce ou salgado, seja saudável ou não saudável, irá promover o ganho de peso. Então não tem milagre. A gente está falando aqui em estratégia de emagrecimento e a gente precisa usar isso de forma correta. Então os doces fracos, pessoal, são coisas como bolos e outras gororobas feitas de farinha e sabe lá Deus o que, sobremesas que você não tem muita ideia dos ingredientes que estão lá dentro, doces industrializados e 99% dos doces comprados no supermercado, sorvetes industrializados, bebidas processadas e industrializadas, adoçantes industriais, artificiais ou mal digeridos pelo corpo, etc. Os doces fracos irão intoxicar o seu corpo, potencialmente inflamar seu sistema e com certeza colocar você no caminho aí propenso para o ganho de peso no longo prazo. Já os doces fortes são aqueles doces encontrados aí na natureza, feitos pela natureza no geral ou pela sua avó, para sua avó, sua bisavó, que fazia sobremesas com ingredientes reais. Então coisas como frutas maduras de todos os tipos, que são na verdade a sobremesa aí da mãe natureza, né? Frutas cozidas, cristalizadas, secas ou em calda e também adoçantes ancestrais da natureza, como o próprio mel, que sempre foi muito aí querido por muitas populações tradicionais, ainda é hoje, o maple syrup, né, o xarope de maple, o melado basicamente, o açúcar mascavo, a rapadura, etc. Sobremesas e doces também feitos desses ingredientes simples, como o pudim de vó, que vai basicamente ovo, leite e açúcar, etc. O quindim tradicional, que é basicamente gema de ovo e açúcar, etc. Os doces fortes, ao contrário dos doces fracos, irão suprir a sua vontade e matar essa gula que você pode ter com doces, sem intoxicar e levar o seu corpo ladeira abaixo. E muito mais importante, eles vão tender a não esculhambar os seus sensores de saciedade e apetite como fazem os doces fracos. Além disso, esses doces fortes vão tender a regular melhor automaticamente a quantidade que você come deles, porque a saciedade tudo vem junto com o seu consumo, coisa que não acontece com os doces fracos, porque basicamente eles hackeiam o seu apetite e a sua saciedade. E o uso correto estratégico dos doces fortes, que a gente vai ver agora, pode aumentar a sua chance de sucesso no processo correto de emagrecimento. Então a forma certa e inteligente de utilizar os doces fortes no processo de emagrecimento é o seguinte: é você dar um tapa no botão de gostei desse vídeo se esse vídeo está te ajudando. Isso me ajuda bastante a continuar motivado aqui postando vídeo para você também. E se você não segue esse canal, aproveite e ligue o sininho também para receber as notificações e me dá um oi aqui nos comentários. E se você usa Instagram, eu tô lá, só procurar Rodrigo Polesso que a gente vai em frente junto. E o primeiro passo aqui, pessoal, antes de pensar em doce, isso é a fundação, a base de tudo, é você começar a ter uma alimentação forte, uma alimentação nutritiva que naturalmente irá reduzir a incidência de gula no seu dia a dia, diminuir automaticamente a vontade que você tem de comer doces fora de hora, ok? Se você não sabe o que é uma alimentação forte, é uma alimentação fundamentada em alimentos de origem animal e complementada por carboidratos de fácil digestão e gorduras naturais. Eu explico do exemplo de alimentos nisso no meu vídeo sobre a nova alimentação forte, que você pode ver na descrição, que eu vou deixar o link aqui depois desse vídeo aqui, então dá uma olhada lá. O segundo passo aqui, depois de você estabelecer uma alimentação forte para você, que vai fazer milagres na sua vida de emagrecimento, é você focar, como eu falei, nos doces fortes e ignorar os doces fracos, ok? E principalmente focar e priorizar os doces de um ingrediente. Por exemplo, uma fruta, por exemplo, mel, coisas simples e naturais. Então evite sobremesas e receitas doces neste período de emagrecimento se você quer maximizar isso. Agora, quando você sentir vontade de comer um doce, quando sentir gula durante o seu processo de emagrecimento, ao invés de você ignorar a sua gula ou se munir de toda a força de vontade no mundo para você seguir em frente e passar vontade e não comer aquele doce, eu sugiro que ao invés você faça o seguinte: você coma um pouquinho de um doce forte, que isso vai te ajudar a baixar a sua ansiedade e aumentar suas chances de sucesso. Algumas sugestões, por exemplo, são o seguinte: você pode simplesmente comer uma tâmara. Já comeu tâmara? Tente, coma uma, você vai ver como isso mata a sua vontade de comer doce. Ou você pode comer uma colher de mel. Pega um mel puro, né? 100% puro. Na colher pode te ajudar bastante também. Uma fruta bem madura, uma fruta que você goste muito. Ou até um pedaço de rapadura, por exemplo, que é uma coisa muito simples. É uma pequena ingesta de um doce simples e natural que pode fazer milagres para você e te ajudar muito a se manter no processo de emagrecimento por mais tempo.
E se você tiver que escolher um período do dia para consumir este doce, eu sugiro que você faça isso à noite, pelo menos 30 minutos depois do seu jantar, não logo junto com o jantar, para dar tempo para o corpo entender a alimentação e sinalizar a saciedade, arrumar o apetite e tudo mais, né? Então à noite pode ser uma boa ideia de fazer isso 30 minutos depois do jantar, mais ou menos. E outra dica especial também, evite comer doce junto com refeições que contenham muita gordura, porque a combinação dessas duas fontes de energia podem ser bastante problemáticas se você está buscando emagrecer de forma acelerada, ok? E ao fazer isso, utilizando o doce de forma estratégica e correta durante o seu processo de emagrecimento, o seguinte vai acontecer. Você vai conseguir emagrecer melhor, contando menos com a sua força de vontade. Porque cá entre nós, todos nós temos um tanque cheio de força de vontade que vai diminuindo com o tempo se a gente usar muito. E quando acabar a nossa força de vontade, a gente faz o quê? Chuta o pau da barraca. Então, ao utilizar o doce correto, na hora correta e na quantidade correta, ao invés de eliminar completamente, a gente pode prolongar o nosso período e prolongar, seguindo o emagrecimento, a dieta que seja, e aumentar a chance de sucesso naquilo, aumentando os resultados também. Outra coisa, um doce de forma correta, principalmente se for à noite, como mencionei, pode levar você a dormir melhor. E se você dorme bem, você sabe, tem uma vantagem hormonal muito grande disso. Dormir mal vai desregular seu apetite, desregular a sua glicemia, vai ser um problema. Então, se uma pitada de doce correto, como eu dei aqui, de um doce forte à noite, depois de jantar, por exemplo, pode ajudar você a dormir melhor, isso vai ajudar muito a você obter mais resultados de queima de gordura. E outra coisa, o consumo de um doce correto, um doce forte, pode ajudar você também a atenuar os hormônios, o estresse no corpo também, levando seu corpo a acalmar um pouco, diminuindo a ansiedade. E cá entre nós de novo, você sabe que emagrecer com menos ansiedade é muito melhor, né? Mais uma coisa, consumindo os doces fortes de forma correta, isso vai ajudar você a diminuir, a aniquilar a sua gula por doces artificiais que você já sabe que não deveria estar consumindo. Então, se bateu aquela vontade de comer o doce, aquela vontade mortal, né? Ao invés de utilizar todo o seu estoque de força de vontade, ignorar isso completamente, ao invés de chutar o pau da barraca comendo aquele pote de sorvete que você não deveria, ou comendo donut, bolo na rua que você não deveria, você pode simplesmente utilizar essa estratégia que eu estou passando para você aqui e comer uma pitada de um doce forte, um doce natural que vai te ajudar a evitar esses problemas todos. Como eu já falei, isso também irá ajudar você a prolongar a sua adesão ao seu processo de emagrecimento e, além disso, irá ajudar você a evitar também a chance de ter efeito sanfona ou efeito rebote do emagrecimento que aflige tanta gente por aí, né? Quando você começa a acumular frustração, acaba a força de vontade, chega uma hora que você não aguenta mais, chuta o pau da barraca, aí você acaba dando rebote no seu corpo, né, no seu peso e voltando a ganhar peso, talvez mais do que tinha antes ainda. Então, ao utilizar isso de forma estratégica, como eu estou falando aqui agora, isso vai ajudar você a evitar esse tipo de problema que atinge tanta gente por aí. Então, isso é basicamente uma pitada de como utilizar o doce correto no processo de emagrecimento. Isso funcionou em mim e tem funcionado em cada vez mais gente que eu vejo ao redor da gente aqui. Inclusive, nosso programa de coaching de emagrecimento, eu estou vendo resultados incríveis lá, quando as pessoas aprendem, quando a gente ensina elas, na verdade, né, passo a passo, como incluir o doce correto durante o processo, e isso leva as pessoas pela primeira vez na vida conseguir seguir uma dieta sem problema e obter resultados ao mesmo tempo, ao invés de ficar somente se privando. Então, pessoal, cuidado com essa coisa do doce pode ser o pior problema da sua vida. Existem nuances nesse sentido. Será mesmo? Será que a gente não consegue utilizar o melhor doce de forma correta para aumentar ainda a nossa chance de sucesso em emagrecimento? Eu digo para você que sim. Aliás, se você tem interesse, nosso programa de coaching de emagrecimento é um programa com ajuda individual ao longo de 6 meses, quando a gente ajuda você de perto a atingir seu objetivo de emagrecimento. Se você tem interesse em alguma coisa assim, é só você olhar aqui na descrição que eu vou deixar um link para você aplicar. E agora, eu tô curioso para saber se você já tentou utilizar dessas dicas, já tentou utilizar o doce de forma inteligente, correta, para maximizar seus resultados de emagrecimento. Então eu quero que você me conte aqui nos comentários. E agora vamos te mostrar aqui o caso de sucesso de hoje, para a gente acabar isso aqui com chave de ouro. Olha só que legal aqui. Quem mandou pra gente foi o Pedro. Ele falou, resultado do desafio de 30 dias, menos 10 quilos. E olha que isso foi no 26º dia do desafio e não no final dele ainda, né? Então, basicamente, pessoal, o desafio é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez, que você também pode ver com o link abaixo desse vídeo, se você quer um processo estruturado, passo a passo, para seguir você mesmo. E se você quer uma ajuda individual, nosso programa de coaching de emagrecimento, você também tem acesso a isso. Você pode dar uma olhadinha aqui no link que está na descrição, ok? Então, eu espero que essas dicas
possam te ajudar a emagrecer de forma mais tranquila, sabendo como utilizar os doces corretos de forma correta durante o seu processo de emagrecimento, ok? Então fique ligado que no próximo vídeo eu trago mais dicas para vocês e até lá, fique bem, um forte abraço e a gente se fala.